O Lobo Branco, segunda temporada. Nasce uma amizade. O sol estava brilhando em uma linda manhã de primavera quando fui buscar o velho John no hospital após 3 semanas internado. Ele realmente era um idoso muito forte. Durante essas semanas aproveitei para planejar minha vida nos Estados Unidos. Aluguei um escritório em Seattle e consegui montar um portfólio de potenciais clientes e fornecedores para minha empresa de inteligência artificial. Também saí do radar da polícia e fiz amizade com o detetive Phillips, cujo primeiro nome recentemente descobri que é Douglas. Os crimes violentos e o tráfico de entorpecentes caíram na cidade nas últimas semanas após a morte do Frances Claude. Para as autoridades e a população, isto era o resultado de um eficiente trabalho da polícia, sobretudo do detetive Phillips. Afinal, sob sua liderança, a polícia comprovou a ligação dos skinheads com Claude, o maior traficante da cidade. As investigações apontaram que uma briga entre bandidos resultou em um espancamento e morte de vários deles, incluindo o chefão. Sem líder, o resto do bando estava desorientado e mais preocupado em ocupar espaços do que vender drogas. A cidade estava mais tranquila, mas nem por isso a polícia aliviou o combate aos marginais. Com bons resultados, o detetive Phillips se tornou muito popular, uma espécie de astro pop e herói local. Era sempre convidado para dar entrevistas para jornais, TVs e sites de notícias. Mas nas ruas o comentário era outro. Falava-se em um cara novo na cidade, alguém com um treinamento especial capaz de bater nos skinheads e quebrar o pescoço de um homem com facilidade. Diziam que esse homem era como um fantasma que aparecia do nada e sumia sem deixar vestígios. Além disso, ele seria acompanhado de um grande cão branco que muitos diziam ser um pastor alemão branco de um tamanho descomunal. Eles caçavam e matavam bandidos. Entre os viciados e prostitutas, essa história era a mais comum. Mas ainda havia aqueles que juravam que um monstro havia chegado na cidade com grandes garras e presas, corpo coberto de pelos brancos e que ficava em pé como um homem, atingindo mais de 2 metros de altura. Essa história começou depois que o skinhead encontrado na casa de John contou aos policiais o que viu. O relato acabou vazando para sites de notícias sensacionalistas. Daí para frente correu a história de que um lobisomem vagava pelas ruas de Seattle. O assunto bombou nas redes sociais a ponto do prefeito, acompanhado pelo chefe de polícia, convocarem uma coletiva de imprensa para desmentir os boatos e explicar o óbvio. Lobisomens não existem. Claro que não, pensei comigo mesmo após ouvir o pronunciamento do prefeito enquanto chegava ao hospital para buscar John. Talvez eu devesse fazer uma visita ao prefeito em uma noite de lua cheia. Será que ele mudaria de ideia? Pensei rindo sozinho. De repente percebi que a enfermeira que me atendeu me olhava com a cara de quem tinha certeza de que eu era louco ou imbecil, ou os dois. Quem mais ri sozinho assim do nada? Meio sem jeito, inventei que havia lembrado de uma velha piada. A enfermeira riu, concordou e sugeriu que eu reduzisse os medicamentos que estava tomando. Claro que ela pensava que eu era um maluco. Antes que a situação ficasse ainda mais constrangedora, um enfermeiro apareceu conduzindo o velho John em uma cadeira de rodas. Ajudei John a se levantar e o levei até o carro. No caminho, o assunto, como não poderia deixar de ser, foi se havia ou não um justiceiro nas ruas da cidade e se esse justiceiro seria um homem ou algum tipo de monstro. Então o velho John me contou um pouco de sua história, de como foi ao Vietnã quando tinha apenas 20 anos e de como participou de várias missões ao longo do serviço militar. A guerra é uma coisa horrível, meu filho. Ela traz à tona o pior da humanidade, disse o veterano. Eu podia notar que um filme passava diante de seus olhos enquanto ele falava. Eu vi e ouvi coisas horríveis. Muitas vezes, quando patrulhávamos à noite, ouvíamos coisas, barulhos que pareciam ser do outro mundo. Mas nunca tivemos coragem de verificar, contou o velho. Eu perguntei se não seria o inimigo tentando assustar os soldados e ele me garantiu que não. Nenhum ser humano poderia fazer aqueles sons, respondeu ele. O que eu estou tentando dizer é que o sobrenatural existe. Eu sei o que eu vi na sala de casa na noite que os skinheads me atacaram. Aquilo só podia ser um lobisomem albino. E eu tenho certeza que era você, disse o velho com todas as letras. Eu dei uma risada sem graça e tentei disfarçar. John, você está enganado. Eu nem saí do motel naquela noite. Além do mais, lobisomens não existem. E eu ser um lobisomem é uma bobagem. Acho que você ainda está sob efeito da morfina, brinquei.
Eu vi você na janela aquela noite. Quando Michael me deu um murro e se afastou para pegar a faca, eu olhei para a janela por um instante e você estava lá. Seus olhos brilhavam com um azul intenso. Logo depois, o lobisomem invadiu a casa pulando a janela. Eu não tô nem aí para o que você é ou o que você fez com os bandidos. Eu lhe devo a minha vida. Na hora que te conheci, sabia que era um bom rapaz. Seu segredo está bem guardado comigo, falou o velho. Sem saber o que fazer, parei o carro e resolvi contar toda a minha história para o John. Quando acabei, ele me olhou e disse: "Tudo nesta vida tem um propósito, meu filho. A tragédia que houve com você te transformou em um ser que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Você já fez a diferença na minha vida e na vida do casal de namorados que você salvou outra noite. Olha, se isso que você faz não é uma boa ação, eu não sei o que é." Eu sorri e dei a partida no carro, seguindo na direção do posto do velho John, onde uma surpresa o aguardava. À medida que nos aproximávamos, o veterano foi se agitando no banco. "Espere um pouco, você se enganou. Este não é o meu posto. Este estabelecimento é novo, o meu é velho. Eu comprei há 30 anos, disse o velho com cara de assustado. Eu ri e parei o carro perto de uma das novas bombas do posto. Desci e gritei: "Pessoal, ele está aqui, podem vir." Familiares e amigos do veterano saíram da loja de conveniência carregando balões, faixas e cartazes de boas-vindas. Eles cercaram e abraçaram aquele velho homem. Então vi o veterano que sobreviveu a uma guerra e ao ataque covarde dos bandidos se desmanchar em lágrimas. O detetive Phillips, que estava junto com o grupo, se aproximou e disse: "Lucian, eu não sei o que dizer. Eu julguei você tão mal. Por favor, me perdoe. O que você está fazendo pelo John é incrível. Reformar o posto e a casa dele. Eu só posso dizer obrigado." "Não foi nada. Um homem sábio me disse uma vez que tudo nessa vida tem um propósito. Eu acho que a minha vinda até Seattle tinha o propósito de que minha vida se cruzasse com a vida de vocês. Eu não tenho família e o John me lembra muito meu pai. Acho que podemos nos ajudar mutuamente. Eu decidi ficar aqui por mais um tempo. Estou vendo um imóvel para comprar. Acho que este pode ser o começo de uma bela amizade", respondi. "Também acho, desde que você não se meta em encrencas", disse Phillips rindo. Em seguida, acompanhamos as pessoas até o fundo do posto e pudemos ver o rosto de John se iluminar ao ver a casa nova. Ver aquele bom homem feliz me fez bem para a alma. Nem sempre as coisas se resolvem com violência. O Lobo Branco cumpriu mais uma missão e nem precisou se transformar. A vida seguia normalmente depois da volta de John para sua casa. Quando ele soube que fui eu que reformei seu antigo comércio, insistiu para que eu fosse seu sócio. Aceitei. Assim teria algo mais para me ocupar enquanto montava um escritório da minha empresa na cidade. Enquanto isso, comprei a propriedade do velho professor atacado por skinheads. Eu não queria que ninguém soubesse que ele era o caçador noturno, pois compreendi que ele era um homem doente. A fazenda era maravilhosa, mas estava um tanto largada. Ele tinha um pomar com muitas árvores frutíferas, mas estavam em mau estado. Acho que o desejo de vingança o consumiu a tal ponto que ele não pensava em fazer outra coisa. A primeira coisa que fiz foi dar um trato geral na fazenda. Depois fiz um canil com várias baias e trouxe inúmeros cães de abrigos e também os que encontrei pela rua. Os animais me adoravam e me obedeciam facilmente, inclusive aqueles que nunca foram adestrados. Eu acho que eles sabiam que eu era o líder. Em noites de lua cheia, muitas vezes saímos para correr pela mata. A sensação de liberdade era indescritível. Uma noite eu estava na casa de John preparando um típico churrasco americano, com hambúrgueres, e ouvi as histórias do veterano sobre os horrores da guerra. Eram tantas coisas ruins que eu comecei a pensar se os lobisomens eram mesmo tão ruins. Alguém já ouviu falar de lobisomem criando armas tóxicas para matar crianças asfixiadas? Mas enfim, maldade é maldade. E eu certamente nasci para combater o mal, seja qual for a forma em que ele se manifeste. Eu estava imerso em pensamentos quando o detetive Phillips chegou. Já estava pensando que você não viria. Puxe uma cadeira, pegue uma cerveja e nos acompanhe. Não perca tempo porque eu já percebi que o Luciano está com fome hoje. Parece até um lobo faminto, disse John. Todos rimos da brincadeira, mas logo Phillips ficou sério e disse: "Passei aqui só para dar um oi e comer algo rápido. Não vou poder ficar. Temos uma grande operação esta noite." Curioso, eu perguntei que tipo de operação e ele respondeu: "Vamos tentar prender um grupo que trafica pessoas e leva imigrantes ilegais para o Canadá. São bandidos cruéis que não hesitam em matar." Então fiquei sabendo que essa quadrilha cobra fortunas para trazer imigrantes ilegais para os Estados Unidos e também para o Canadá.
O problema é que muitas dessas pessoas são vendidas como escravas. Algumas são mortas para terem seus órgãos vendidos, e outras são deixadas para morrer pelo caminho quando tem algum problema. Esse é o lado negro da história de quem busca uma fatia do sonho americano que acaba se tornando um pesadelo real. As pessoas que trazem esses pobres coitados ilegalmente são chamadas de coiotes, disse Phillips. Deve ser porque são espertas e sorrateiras, acrescentou o detetive. Ao ouvir essas histórias, uma profunda tristeza tomou conta do meu coração. Mesmo com tudo o que vi e vivi, eu ainda me surpreendia com a maldade dos homens. Pensativo, terminei de preparar a carne e nos sentamos para comer. Sabe, quando estou com vocês, eu me sinto um personagem dos Três Mosqueteiros. Aquele mais novo e bonito interpretado por Gene Kelly no filme. Qual era o nome dele mesmo? D'Artagnan? Disse John, fazendo todos rirem. No livro, os mosqueteiros são três: Athos, Porthos e Aramis. D'Artagnan aparece depois como um jovem aprendiz que chega a Paris para viver grandes aventuras e se torna um mosqueteiro, respondi. Esqueci que estamos na companhia de um homem culto. Se sou D'Artagnan, quem são vocês? Perguntou John. Vocês estão muito engraçadinhos hoje. Acho que estamos mais para três patetas do que para três mosqueteiros, disse Phillips, provocando mais risos. Em seguida ficou sério e se levantou, dizendo que já estava na hora de ir, e sumiu na escuridão da noite. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Então John olhou para mim e disse: Você acha que parecemos os três patetas? Eu pensei um pouco e respondi: Acho que não. Agora que estamos só eu e você, acho que estamos mais para Deb e Lloyd. Rimos por uns momentos até que ele falou: Sabe o que eu acho de verdade? Acho que nosso amigo peludo que aparece na lua cheia podia ajudar a polícia nessa operação. Quem melhor do que um lobo para rastrear uma presa? Mas como vou ajudar sem me expor? Perguntei. Quem é que vai estranhar um lobo andando no meio do mato à noite? Ainda que seja um lobo grande, será apenas mais um lobo, respondeu o veterano. Eu pensei que talvez desse certo. Eu poderia usar a velocidade do lobo para agir rapidamente. Só precisaria tomar cuidado para não andar como um homem. Olhei para o velho John, dei um sorriso e me levantei rápido, sumindo na direção da mata. Você sabe onde vai? Perguntou o veterano. Sim, eu consigo rastrear o Phillips, respondi. Depois de uma hora correndo pela mata, cheguei a uma antiga trilha de caça já quase na fronteira com o Canadá. Então, tirei minha roupa e escondi em uma árvore alta. Quem disse que lobisomem albino não sobe em árvores? Já transformado, segui o rastro do detetive até uma antiga cabana de caça. Havia muitas viaturas policiais escondidas atrás da cabana. Me aproximei com cuidado e fiquei atrás de uma pilha de lenha de onde ouvia tudo o que se falava na cabine. Nosso serviço de inteligência diz que estão trazendo um caminhão cheio de pessoas, escoltado por 2 veículos com homens armados. Eles vêm pela antiga estrada que vai até o Canadá, param um pouco antes da fronteira e fazem as pessoas atravessar a pé. Eu acho que a melhor hora para prender esses caras é quando pararem. Vocês estão prontos? Pergunta o detetive Phillips. Todos dizem que sim e partem para as viaturas. O objetivo é cercar o comboio assim que ele parar. Sigo os policiais por dentro da mata, procurando não me aproximar muito para não ser notado. Pouco tempo depois, chegamos a uma encruzilhada. Os policiais se posicionam estrategicamente. Uma esteira com pregos é estendida na estrada e coberta com terra. Não demora muito. Vejo luzes e ouço o barulho de veículos que vêm pela estrada. Quando o primeiro veículo passa pela esteira de pregos, os 4 pneus furam. Os ocupantes armados descem para ver o que aconteceu. É quando os policiais aparecem e dão voz de prisão. Os bandidos se rendem sem esboçar reação. Quando eu começo a pensar que nem precisava ter vindo, os homens que vinham no carro atrás do caminhão descem atirando. 2 deles se escondem atrás do caminhão. Um deles abre a porta de trás e manda as pessoas saírem. De repente, ele pega uma moça como refém e começa a fazer exigências. A polícia para de atirar e o detetive Phillips inicia a negociação. De onde estou, consigo ver perfeitamente o rosto do homem. Ele não está querendo negociar. Posso ver que ele e seus companheiros preferem a morte do que irem para a cadeia. Vou me esgueirando até eles e quando estou bem perto, pulo sobre o bandido que está com a refém. Ele desmaia só com o impacto. Seus amigos ficam paralisados de medo. Quando pensam em reagir, já é tarde. Uso a velocidade do lobo para derrotá-los, mas os imigrantes ilegais que estavam no caminhão se assustam comigo e saem correndo em todas as direções e me atrapalham um pouco. Um dos homens consegue fugir e corre na direção da polícia se passando por vítima.
Quando ele passa pelo policial Phillips, ele se aproveita de um momento de distração e toma a arma do policial, fazendo agora o meu amigo de refém. O homem começa a gritar que vai matar meu amigo se não o tirarem dali, pois tem um monstro atrás do caminhão. Sem entender direito o que se passa, Phillips pede calma, mas o homem está fora de si. Outro policial tenta surpreender o bandido, mas ele percebe e se vira na direção do policial, ficando de costas para mim. É a minha chance. Com um pulo, saio de trás do caminhão e chego até o marginal. Agarro seu braço antes que ele possa disparar. Em seguida, o jogo longe, no meio do mato. Salvei meu amigo, mas estou de pé no meio da estrada, de frente para uma dúzia de policiais, pelo menos. Ninguém se mexe. Há um profundo silêncio no ar. O policial Phillips, que estava caído de costas para mim, se levanta e me vê ali de pé. Um grande lobo branco com mais de 2 metros de altura e olhos azuis brilhantes. Sua reação é tentar sacar sua arma reserva, mas eu seguro sua mão e mexo a cabeça de um lado para outro, fazendo sinal de negativo. Quem é você? O que é você? Ele pergunta. Eu apenas solto sua mão e pulo para o mato, sumindo na escuridão. Os policiais saem do transe e se aproximam, assim como os imigrantes ilegais que estavam escondidos nas proximidades. Ninguém entende direito o que aconteceu. Os policiais falam em um possível pé grande, outros falam em um lobo gigante. Então, um senhor de certa idade que estava no caminhão fala o seguinte: na minha terra existe uma lenda sobre pessoas que se transformam em lobo. Nós chamamos de... Aqui vocês chamam de lobisomem. Isso que vimos hoje foi um lobisomem, disse o homem. O detetive Phillips ouviu aquilo e quase não conseguia acreditar no que o velho disse. Mas algo no seu íntimo dizia que aquele ser só podia ser mesmo um lobisomem. E mais, o policial sentia que conhecia a pessoa que se transformava e por isso não foi morto pelo bicho. Depois de alguns segundos, o detetive voltou a si e começou a organizar os imigrantes ilegais e a dar ordens para os policiais. Seu objetivo era retomar o controle da situação. Quando tudo se acalmou, o policial chamou o serviço da imigração. Depois ele se reuniu com os policiais e recomendou que ninguém comentasse nada sobre a criatura que viram. Afinal, quem iria acreditar? Ele destacou que a operação foi bem sucedida e isso era tudo o que importava, e tudo o que os seus superiores precisavam saber. Depois de dispensar os policiais, o detetive Douglas Phillips ficou imerso em pensamentos. Ele decidiu investigar sozinho o que aconteceu naquela noite. E mesmo indo contra tudo o que era racional, no fundo ele sabia que era mesmo um lobisomem. E tinha até um palpite sobre quem era. Vou fazer uma visita ao meu amigo Lucian, pensou o detetive.